Parabéns ao Vic Vanilla. Há muito tempo eu venho falando isso, mas os crentes gostam de ser enganados. Gente, eu quero falar algo muito importante, presta atenção no que ele vai falar. Eu vejo cada vez mais aumentar o número de pastores usando talit, por exemplo. Aliás, eles acham que eles estão usando do modo certo, né? Eles colocam como se fosse uma encharpe. Vejo o pastor usando kippah, tocando shofar. O que Jesus acha disso? Eu, quando saí do judaísmo, eu larguei tudo isso. Porque isso não é uma herança cristã. Isso vem do Talmud. Isso vem de livros escritos por homens, rabinos, a partir do 1º, do 2º século. Jesus promoveu a nova aliança. Ele quer que você esteja conectado diretamente com Deus através do seu selo vivo de sacrifício. Então, isso de usar talit, de usar kippah, de usar shofar, são adereços que não interessam a Jesus. Aliás, já que vocês, pastores, gostam tanto desse teatro judaico, por que vocês também não param de comer carne de porco? Por que vocês não tiram o sábado, o shabat? Mas não é só ficar sem trabalhar no sábado, não. É deixar de assistir televisão, é deixar de ir no shopping passear com a família, não pode nem acender a luz no shabat, não pode nem sequer cozinhar. Por que vocês não fazem isso também? Por que vocês não param de usar 2 tecidos diferentes da mesma roupa? Por que vocês não seguem as 613 leis do Antigo Testamento? Porque enganar crente que não estuda nada de Bíblia é fácil, não estuda nada de teologia. Aí ele vai lá no culto e vê vocês tocando shofar, rodando de talit, colocando dízimo dentro da Arca da Aliança. É tão simples, né? Né, pastores? Mas a minha igreja está chegando e nós vamos combater isso. Quando perguntaram a Cristo sobre as 2 maiores leis, ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas, e isso obviamente inclui os preceitos morais e éticos de quem ama a Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo, em grego é plision, é o teu próximo, não é aquele que quer destruir o evangelho também, não é aquele que quer destruir o cristianismo. Em nenhum momento Jesus falou, vire judeu, muito pelo contrário. Odres velho, vinho velho. Onde está isso, pastor? Mateus capítulo 9, ele diz, não tem como remendar panos novo com roupas novas, nem vinho novo deitar em odres velho, ou seja, misturar judaísmo com cristianismo, Velho Testamento e Novo Testamento. Finalmente, alguém está falando a mesma língua que eu. Misturar nova aliança com velha aliança. Sabe por que esses pastores aí fazem essa mistureba de judaísmo com cristianismo, Velho Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança? Eles fazem essa juntura, sabe por quê? Porque dá dinheiro. É só eu pegar um texto do Velho Testamento, como por exemplo, quando Abraão sacrificou e tentou sacrificar Isaac, e fala assim, Abraão sacrificou a Isaac, ele deu o seu tudo na fogueira santa de Israel, queima seu carro, queima seu Porsche, sua Ferrari, deu o seu tudo, o seu melhor, porque dá dinheiro. Misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento dá dinheiro, porque no Velho Testamento tem sacrifício, no Velho Testamento tem barganha, no Velho Testamento tem embasamento. Se você pegar o texto, por exemplo, dos mergulhos de Naamã, vamos abrir uma campanha aqui dos 7 mergulhos de Naamã. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então abre procedente para campanha, abre procedente para sacrifício, abre procedente para dízimo, abre procedente uma série de coisas e os caras ficam ricos. Basta ele pôr um simbolismo lá, um miticismo, eles vão ficar ricos. Toca na Arca da Aliança e deixa R$100. Irmãos, acorda. Na graça, na nova aliança não tem barganha, porque o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso a Cristo. Nós não temos necessidade de uma figura humana. Outro fato aqui que vocês precisam entender, que o próprio Paulo, ele diz que a lei nos serviu de aio, mas vindo Cristo nós não temos necessidade mais da lei do aio. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31 a respeito de uma nova aliança, aliança essa que seriam colocado na tábua do nosso coração. Paulo chama o Velho Testamento, a Velha Aliança, como ministério da morte, ministério transitório gravado em tábuas de pedra. Pelo amor de Deus, quanto tempo eu venho falando isso, parece que vocês não entendem que os pastores utilizam o texto do Velho Testamento para fazer campanha, para fazer sacrifício, para fazer voto, para ganhar dinheiro. Até quando vocês não vão evoluir? Eu venho falando nos meus vídeos.
Pastor que faz campanha é mercenário. Pastor que cobra dízimo é mercenário. Pastor que usa textos da velha aliança para ganhar dinheiro e fazer campanha é mercenário, meu irmão. A igreja primitiva não trabalhava com dízimo, com campanha, a igreja trabalhava com gratidão, coleta. Até quando vocês não vão evoluir nisso? Aí vem o Vic Vanilla e tem que falar judaísmo e cristianismo. Jesus já falou sobre isso. Sabe o que Jesus vai falar? Lá em Mateus capítulo 9, que não tem como misturar vinho novo em odres velho, nem remendar roupa nova com roupa velha. Jesus está falando do cristianismo e judaísmo. Mas sabe o que ele fala no final? Ele fala, mas vão existir uns que vão querer o vinho velho, ou seja, a velha aliança. Como os adventistas, como você, pastor, que vive pregando o Velho Testamento. Pastor, isso significa que o Velho Testamento foi abolido, pastor? O senhor está falando que o Velho Testamento foi abolido? Não, eu estou dizendo que o Velho Testamento foi cumprido. Cumprido é diferente de abolido. Cumpriu-se. A Bíblia diz no livro de Hebreus que morrendo o sacerdote muda-se a lei. Jesus morreu, a lei mudou, meu irmão. A Bíblia diz que para que um testamento tenha validade é necessário que morra o testador, ou seja, a nova aliança, ela tem fim na morte do testador. Quando morre o testador, entra-se uma nova aliança. O que Jesus disse na noite que ele foi traído? Este é o sangue da nova aliança, ou seja, na minha morte dá início a uma nova aliança. Os adventistas vivem a velha aliança, que eu nem vou falar da guarda do sábado, que é outra questão que o Vic Vanilla bateu de pau nos adventistas. Mas esse não é o assunto. O assunto é, gente, o Velho Testamento foi escrito para judeu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O livro de Gálatas, se vocês lerem o livro de Gálatas inteirinho, você vai ver que Paulo já combatia, isso é grave o que eu estou falando, Paulo já combatia as pessoas querer introduzir o judaísmo no cristianismo. Se Paulo hoje estivesse vendo o que esses pastores estão fazendo com shofar, com talit, com kippá, se Paulo estivesse vendo hoje, Paulo estaria dando umas 300 voltas no túmulo dele, de raiva. Aí você vai ver pastor tocando berrante, shofar, usando talit, usando barba, pastor querendo ser judeu, judaizante. Irmãos, Paulo já falava, desde aquela época na igreja primitiva, já queriam introduzir na igreja primitiva a guarda do sábado, queria introduzir o dízimo, mas lá em Atos capítulo 15 ou capítulo 20, não me lembro lá, na assembleia da igreja ali, que ficou específico o que seguiriam ou não, Paulo em nenhum momento vai falar de guarda de sábado e Paulo também não vai deixar cravado na igreja primitiva que tinha que guardar o sábado, que tinha que cobrar dízimo. O que eu estou dizendo, não foque só em dízimo, não foque só em sábado. O que eu estou dizendo é que o Velho Testamento, as leis cerimoniais, os Velho Testamento, tudo aquilo já se cumpriu, apontava para Cristo. E os pastores utilizam textos do Velho Testamento para te enganar, irmão. Aí você vai ver pastor fazendo voto de Yom Kippur, como lá no Agenor Duque. Você vai ver pastor fazendo fogueira de Santa de Israel. Você vai ver pastor pegando o texto do Velho Testamento para fazer campanha para lotar a igreja, baseado em texto dos Velhos Testamentos. Gente, na graça não existe essas loucuras. Vocês estão entendendo? O Velho Testamento, pastor, o Velho Testamento então não existe? Você lê, eu leio o Velho Testamento. Só que o Velho Testamento são sombras que apontam para Cristo. Você pode ler para conhecimento, mas tudo se completa em Cristo. Bom, espero que dessa vez você entenda. Comenta, curte e compartilha.